Salve galerinha, voltamos aqui, a gente já falou de muito assunto de fundo de investimento, mas tem muita coisa para a gente continuar, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue a cada vez mais pessoas. Agora a gente vai falar de um tema muito importante que é as assembleias de fundos de investimento. Lembra que a gente comparou as assembleias dos fundos de investimento a um condomínio? E eu não sei se é o seu caso, mas eu moro em um condomínio, moro em um prédio residencial e não é um único prédio que tem no meu condomínio, mas esses diversos prédios, esses diversos apartamentos têm que seguir normas e regras específicas. Para isso, de vez em quando, o síndico ou a administradora de condomínio, ela convoca as assembleias para prestar contas e para tomar algumas decisões. Isso também acontece nos fundos de investimento, que a ideia é basicamente a mesma quando nós lembramos de um condomínio, que é o fundo, e das cotas que são compradas pelos investidores, que são chamados de cotistas. Os cotistas são os moradores, os donos, então, desses pequenos pedacinhos dentro do fundo de investimento. E, obrigatoriamente, então, cabe aí ao gestor, ao administrador especificamente, reunir toda essa galera para algumas decisões. E quais são os tipos de assembleia que nós temos? Nós temos a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária, certo? Assembleia Geral Ordinária, como nós temos aqui na primeira parte, já vamos pegar aqui a caneta para a gente identificar isso mais fácil. Assembleia Geral Ordinária, a AGO, assim como é conhecida, ela vai sempre ser realizada no máximo 120 dias depois de terminar o exercício contábil. Então imagine se você pegar o exercício contábil padrão, né, de janeiro a dezembro, finalizado, o administrador ele tem 120 dias para convocar então essa Assembleia Geral Ordinária, e a ideia aqui é demonstrações contábeis. Imagina assim, todo mundo é dono desse condomínio, certo? Cada um tem a sua fatia e nós precisamos ver se o administrador, se o gestor, eles estão fazendo as coisas corretas. Então cabe aí ao administrador apresentar toda a demonstração contábil do que foi gasto, do que foi feito com recurso, do que foi comprado, do que foi vendido, em relação às despesas ali que são custeadas com a taxa de administração e outras taxas que podem existir também dentro do fundo de investimento. Apresentado essa documentação, que normalmente ela já é encaminhada, normalmente não, ela tem que ser encaminhada anteriormente para os cotistas que recebem o convite para participar dessa assembleia ou para nomear alguém que possa aí, participar dessa assembleia, e aí aqui sim a quantidade de cotas pode fazer a diferença. Na assembleia, como a gente falou anteriormente, a quantidade de cotas que cada cotista tem pode fazer a diferença, porque cada cota vale um voto, então um cotista com um voto tem direito a um voto, um cotista com mil cotas tem direito a 1000 votos, certo? Então, lembrando, a Assembleia Geral Ordinária é sempre olhando aí para a demonstração contábil e fazendo essa assembleia. A única coisa que é resolvida nessa Assembleia Geral Ordinária é se é aprovado ou não as contas do ano anterior. Aprovado, tudo certo, continua em frente. Além da AGO, Assembleia Geral Ordinária, existe a Assembleia Geral Extraordinária e todas as outras coisas que for convocado para que a Assembleia decida, para que os cotistas decidam, é chamado de Assembleia Geral Extraordinária. Inclusive, muitas vezes a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, elas acontecem no mesmo dia e elas vão decidir aí situações diferentes, né? Demonstrações contábeis, depois outras regras que podem ser discutidas e têm que ser aprovadas na Assembleia Geral. A Assembleia Geral Extraordinária, ela pode ser convocada aí para troca de gestor, do administrador ou do custodiante. Ela pode ser chamada aí para aumento na taxa de administração, para alterar a política de investimentos do fundo, ela obrigatoriamente tem que ser feito, para emissão de novas cotas. Então imagine aquele terreno, aquele condomínio, para eu emitir novos terrenos, novas cotas, eu também preciso que a Assembleia, que o grupo inteiro, ele aprove essa nova emissão, bem como a alteração do regulamento. Então, se eu for mexer no regulamento, mexer nas
taxas, né, subir as taxas, alterar a política de investimento, eu investi em tal tipo de ativo, o meu fundo permitia que eu comprasse até tanto por cento de tal tipo de ativo, qualquer alteração nesse regulamento, ele necessita de uma assembleia, necessita de votação. Todas essas são chamadas então de Assembleia Geral Extraordinária. E a Assembleia Geral Ordinária, como nós temos aqui no início, ela vai tratar somente de demonstração contábil. Lembrando que todas as assembleias têm que ser convocadas com no mínimo 15 dias aí de antecedência, para que os cotistas possam se preparar. Normalmente as assembleias elas são na cidade sede do fundo, então o fundo é registrado no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, é lá que acontecerão as assembleias, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, sempre lembrando da diferença das duas. Gestor, administrador ou cotistas com pelo menos 5% aí do volume de cotas podem chamar Assembleia Geral Extraordinária, certo? Então, a Assembleia Geral Ordinária ela vai ser chamada aí pelo gestor ou pelo administrador para mostrar toda a questão contábil e ser aprovado, e todas as demais assembleias podem ser chamadas então pelo gestor, pelo administrador, um cotista ou grupo de cotistas que some aí pelo menos 5% das cotas desse fundo. Então você está descontente, por exemplo, com algo que acontece dentro do fundo, quer trocar o gestor, o administrador, o custodiante, quer mexer com a política, quer alterar a política, quer emitir novas cotas, alterar a taxa de administração, também é possível ser feito pelos próprios cotistas, desde que se reúna um ou mais cotistas que somem pelo menos 5% das cotas, e eles chamam então Assembleia Geral Extraordinária. Finalizamos esse assunto aí sobre a Assembleia. A partir da próxima aula nós entramos aí nos deveres e direitos de todos os cotistas e a documentação também que deve ser disponibilizada para todos os cotistas. Te vejo na próxima aula, até lá!